Olá, vamos para mais um versículo do dia. Está em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei. Embora todo o exército e a guarda de elite estivesse à direita e à esquerda de Davi, protegendo Davi, mas aquele homem chamado Simei, ele atirava pedras e amaldiçoava Davi, xingava e falava e atirava, e Davi andando e ele atrás. Davi cometeu um grande pecado. Ele se deitou com uma mulher casada. Essa mulher engravidou e ele mandou matar o marido para ficar com a mulher, Betseba, e assumiu seu filho. E um profeta se levantou e falou para Davi que Deus o tinha perdoado, mas que ele ia sofrer todas as consequências daquele erro. Davi sabia que aquela humilhação que ele estava passando, Davi naquele momento, nessa passagem bíblica, estava fugindo de seu filho Absalão, que queria o matar para tomar o seu reinado. E Absalão queria matar o seu pai Davi. Davi saiu fugido do seu palácio, carregando suas mulheres e seus filhos, sabendo que tudo o que ele estava passando era consequência do seu pecado. E aquele homem começou a amaldiçoar e jogar pedras em Davi. Um soldado se levantou e disse: Davi, me permite lá calar a boca desse homem, cortar a cabeça dele. E Davi disse: não, você não vai fazer isso, porque Deus o mandou a esse homem aqui neste momento para me amaldiçoar. Deus, o próprio Deus, está me castigando pelos meus erros, pelos meus pecados. Davi sabia disso. Davi sabia que tudo aquilo que estava acontecendo, toda aquela humilhação que ele estava vivendo, era consequência do seu erro, do seu pecado, porque Deus, ele é infinitamente misericordioso e ele nos perdoa, mas tem as consequências dos nossos pecados. Davi soube humildemente aceitar as consequências dos seus erros. Ele não fez nada com aquele homem. Ele simplesmente aceitou toda aquela humilhação. Ele andou por todo o caminho com aquele homem, lhe jogando pedras e lhe amaldiçoando, porque ele sabia que ele merecia aquilo ali. Davi errou, mas ele tinha a humildade de reconhecer: eu errei, eu pequei contra Deus e eu vou receber toda a correção, todo o castigo que o Senhor quiser me dar. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque por mais que ele errasse como qualquer ser humano, ele tinha a humildade de reconhecer os seus erros e de aceitar ser corrigido. Porque quem aceita ser corrigido é sábio. Aquele que não aceita a correção vinda de Deus é tolo. Deus é Pai. Ele nos corrige para o nosso próprio bem. Davi aceitou aquela humilhação, porque ele sabia que naquele momento ele estava sendo humilhado e amaldiçoado. Mas ele sabia que quando a bondade, a misericórdia de Deus caísse sobre a vida dele, ele ia ser honrado novamente. Por isso que no versículo 12 ele fala: talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua o bem, a maldição que hoje recebo. Davi sabia que Deus, na sua infinita bondade, iria honrá-lo depois de toda aquela humilhação em que ele estava vivendo, porque ele tinha um coração quebrantado, um coração humilhado diante do Senhor. Que venhamos a aprender com Davi a nos humilharmos, a sermos corrigidos pelo Senhor quando errarmos, termos a humildade, o discernimento de entender
aquilo que Deus quer fazer para as nossas vidas, aquilo que Ele quer nos corrigir para o nosso bem, aceitarmos, sabendo que o Deus que nos corrige também é o Deus que nos honra. Amém? Que Deus te abençoe.